O que é que vem aí? Jorge Gabriel. Dizem-me que isto serve para iluminar, Sónia. É verdade! Eu fiquei maravilhada com esta experiência. Eu não faço a menor ideia de como é que isto funciona. Eu também não sei, mas explicar. temos alguém que nos pode explicar. Sim. E estamos a falar de um projeto que dá pelo nome de Tabanca Solar. Sim. E a Inês Rodrigues vai explicar tudo. Sim. Assim? É assim sim. que funciona? E eu acho que metade fica dentro da casa, outra metade fora. E foi assim, é uma explicação muito básica. Ô Inês, faça favor de me explicar como é que isto funciona. Olá, bom dia. O Filipe também está aqui connosco. Olá. Também é voluntário deste projeto. Ora bem. Olá, meu amigo. Muito bem-vindos. Inês, antes de falar do projeto, explique-nos realmente como é que funciona. Como é que uma garrafa de 1,5 litro de água pode iluminar uma casa? Como um candeeiro, por exemplo? É algo muito simples. O Filipe, aliás, é o técnico solar aqui do nosso projeto da Banca Solar. Esta é apenas uma das soluções que nós temos atualmente implementadas na Guiné-Bissau. São 4 que nós temos e que compõem este projeto, mas esta é de facto aquela que tem mais visibilidade porque abrange já muitas pessoas, muitas aldeias, e as pessoas estão constantemente a pedir-nos mais e mais gotas de luz, que é isso que nós... Não vejo aqui tomada. Não. É apenas água. Ó Filipe, como é que isto funciona então? Não, basicamente é a difusão da luz na água. Aquilo que nós fazemos é aproveitar a parte superior da garrafa, a luz incide, nós estamos na Guiné-Bissau com muito sol, e ao incidir vai difundir a água pelo interior. Supor que isto é o telhado, não é? Exatamente, aí temos o A garrafa telhado, é encaixada então no telhado, não é? que é todo desencado na Guiné, que é uma característica. Nós quando entramos dentro da habitação está completamente escura, estamos a falar às vezes de temperaturas de 35 graus cá fora, uma luminosidade enorme, lá dentro muito escuro. E isto funciona quase como cá em Portugal, uma claraboia. Exatamente. Ou seja, em que há uma entrada da luz, em que a água aí funciona como dispersante, dispersa depois e ilumina todo um espaço e não uma zona. E conseguimos, no pico do sol, medir cerca de 40 watts de energia, o que é... Por cada garrafa? Por cada garrafa. Por cada garrafa? Por cada garrafa. A ideia é 40 espalhar. watts. 40 watts. Exatamente. E a ideia é espalhar várias garrafas pela casa, não é? Exatamente. Para assim termos o máximo de iluminação Exatamente. possível. O grande impacto, há dois grandes impactos. Um tem a ver com as crianças. As senhoras que têm os seus filhos estavam num espaço sem luz, neste momento têm luz, e outra questão é na época das chuvas, em que eles podem fechar a porta e ter iluminação no interior da sua habitação. Aliás, a primeira gota de luz que nós instalamos, a senhora, aos gritos, só nos dizia: finalmente eu posso fechar a porta de minha casa. Porque até então não tinha a porta aberta para poder entrar luz lá dentro. Não é? E o que temos aqui é uma marmita? Não. Quase. Essa é uma história muito peculiar. Estava um dia a ver um programa de televisão onde apresentaram este produto, uma empresa norte-americana. Exatamente esse. Sim. E enviei um e-mail no dia seguinte para a empresa, e nós às vezes pensamos que é uma empresa norte-americana, Silicon Valley, não vão ligar, mas não, responderam no espaço de 2 horas, fizemos algumas reuniões por Skype e eles enviaram-nos as PowerPots, neste caso, que no fundo... já espirrei tudo. Powerbox. E como é que funciona? No fundo, ao cozinhar, a panela cozinha em fogo, não é? É a bateria que aí vê armazena energia, no fundo, que depois pode carregar um telemóvel, pode carregar... Fazer de powerbank? Exatamente. Basicamente o que faz, eu estou a gostar de ouvir a Inês a falar, explicar. Nós estamos há uma conversão de energia térmica, do calor, em energia elétrica, que depois armazena nessa bateria, que permite, nós chamamos a panela SOS, na aldeia que está mais isolada, permite ao professor ter sempre uma possibilidade de carregar o seu telemóvel para poder chamar um socorro, para poder chamar uma situação era uma situação que era recorrente. Nas aldeias, durante a época das chuvas, que ficam isoladas, eles durante 3 a 4 semanas não tinham qualquer comunicação com o exterior, porque de facto os telemóveis depois iam-se abaixo e não tinham forma de os carregar. E esta foi a solução encontrada que nós levamos para lá e que levamos para diversas aldeias. E nesta ligação tem à Guiné? Como é que lá acaba por ir parar? Olha, isto começou em 2011. Nós trabalhamos num centro de formação, no CICOPNE, e o CICOPNE anualmente recebe estudantes do SPALOP, que vêm a Portugal fazer o seu 12º ano. E no fundo, através deles, nós fomos tendo contato com uma realidade que já conhecíamos pela televisão, pela internet, mas é muito diferente. Nós ouvimos na primeira pessoa os relatos de pessoas que
caminhavam horas para ir à escola, ou não tinham mochilas ou bancos para se sentar, de modo a que nós decidimos, no fundo, fundar a Educáfrica em 2011 e iniciar este projeto da Banca Solar, que no fundo é um projeto transdisciplinar, que nós trabalhamos no Sicopme com os nossos alunos. Tudo começa aqui, com os alunos e para os alunos, e que depois transportamos para a África e implementamos em África. Imagino, uma vez chegando ao terreno, 1001 projetos começam a fervilhar nas vossas cabeças, porque as dificuldades não acabam. A primeira missão foram duas soluções energéticas, o forno solar e o sistema fotovoltaico para centros de saúde, que não tinham iluminação e por isso os partos à noite eram complicados. E em 2013 foi o primeiro ano que fomos à Guiné-Bissau e foram implementadas estas duas soluções. E, de facto, no terreno é que nós começamos a verificar todo o resto, né? Todas as outras necessidades. Exatamente, falta tudo. E no ano seguinte surgiu a gota de luz precisamente porque as casas são tão escuras mesmo durante o dia, que esta solução para nós foi a ideal, no fundo, com custos baixíssimos, não é? Baixíssimos, exatamente. Tudo com materiais que eles encontram lá e podem fabricar lá. Sim. Aliás, a nossa ótica, no fundo, é uma ótica formativa. Nós damos formação, nós não levamos os materiais de cá, nós formamos pessoas lá para que elas depois possam replicar e implementar à medida das suas necessidades. Depois, não é? Exatamente. E aqui há uma filosofia do dar e receber lá e cá. Temos falado muito de educação, estamos a início de ano escolar e agora aqui também vou dar um bocado de ânimo aos nossos alunos dos cursos profissionais, que é, os alunos estão centrados num produto, ou seja, eu dou as minhas aulas de Fisicoquímica, que sou professor de Fisicoquímica, partindo desta garrafa temos todos os conceitos de Física e Química ali. Sim. Eles estão a trabalhar um produto que sabem que vai ser aplicado, que vai ter uma aplicação no outro lado. E aqui trabalhamos depois competências transversais, como o lado social, o lado técnico, Deixa-me lá perceber então onde é que na Guiné se vai Esta é uma unidade material materno-infantil, que no fundo uma unidade materno-infantil são duas salas de cerca de 15 metros quadrados, cada uma sem iluminação. Nós 2 quartos dos pequenos cá em Portugal, não é? Sim, nós aqui estamos a instalar um painel solar com uma luz direta. Com o painel teve que ir. O painel teve que ir. No entanto, os alunos cá também montam e desenvolveram um sistema em que é completamente fácil de instalar lá, basta basicamente ligar os cabos e a manutenção também é feita por eles. Nós cá realizamos pequenos vídeos com os alunos a fazer todo o processo de montagem para que depois lá possamos mostrar como é que tudo é implementado e como é que eles podem fazer essa manutenção. Um complemento aqui à informação, aproveitamos os alunos dos PALOPs, em que eles estão a aprender cá o português, estão a aprender eletricidade, mas são eles próprios que depois fazem a tradução do vídeo que vai para a Guiné, para Crioulo, que é para depois ser fácil o professor lá poder, de forma autónoma, fazer a tarefa. Bom, e este centro materno-infantil está dotado de alguns aparelhos ou falta realmente tudo? Falta tudo. Falta tudo que é inerente a uma consulta de uma criança e de uma mãe? Falta tudo. Não existe então? Não. Existem paredes, não é? Eu posso dizer que as mulheres tinham uma cama ginecológica, mas não a sabiam usar, por exemplo. E foi-lhes doado imenso material, encontramos muito material ainda encaixotado, embalado, que lhes foi doado, mas não sabiam usar nem para que era, exatamente. Claro. Nós andamos a desencaixotar tudo, a deitar fora o que já estava fora de prazo, porque muitas coisas estavam fora de prazo, e a ensinar como é que se podia, por exemplo, com o betadine, que tinha um imenso betadine, mas não sabiam para que era, como é que podiam limpar uma ferida com betadine ou com uma compressa ou uma água oxigenada que eles tinham à disposição, mas não usavam. Conservar alimentos para todo o ano. Sim. Porque há alimentos que são perecíveis, naturalmente. Estou a falar de legumes, frutas. E então qual foi a solução que vocês encontraram? No fundo foi um desidratador solar. Isso foi um desafio que nos foi lançado também, porque a Guiné-Bissau tem frutas durante todo o ano e em abundância, e aquilo que nós vimos é que ela não é consumida, ela apodrece na árvore. Uma das formas de eles aproveitarem e até poderem fazer disso um meio de subsistência é, no fundo, desidratá-la para depois a poderem vender nos mercados, na rua, e de facto funciona. Nós montamos 2 desidratadores na Guiné-Bissau, mostramos sempre como é que tudo funciona,
como é que é a montagem, e hoje o feedback que nós temos é que de facto estão a ser utilizados para a desidratação, nomeadamente da manga. Bom, e a vossa formação não para e é transversal. Por exemplo, o tratamento do lixo, penso também que estão a fazer um trabalho nessa área, não é? Exatamente. Este ano alargamos o âmbito do projeto da Banca Solar para o tratamento de resíduos, porque achamos importante, não há recolha de resíduos. Nós aqui estamos habituados a ter a recolha diária das nossas casas, não é? Sim. Mas lá não há, é tudo a céu aberto. Os animais alimentam-se do lixo, inclusive tudo que isso envolve toda a contaminação, todo o processo e a cadeia que desenvolve. E de modo a que achamos prioritário, mas tudo tem que começar pela formação e a formação para a cidadania. Local, exatamente. Sim, formação local. Que se alguém se quiser juntar ao vosso projeto, tem de procurar em Tabanca Solar na internet? É do Cáfrica, o nome da associação. Cáfrica. Sim. É mais fácil encontrar assim, não é? Lá tem toda a informação, os vídeos e os contactos. Muito obrigado por terem vindo cá e muito obrigado por serem um exemplo para todos. Muito obrigado.